E aí pessoal, beleza? Gravei aqui uma aula, né, pra gente falar um pouco sobre a API REST, visto que eu fiz aí a pergunta, né, todo mundo respondeu que não tinha conhecimento de API REST, né? Então, primeiro, passar um pouco de teoria, certo, do que é uma API REST, né? E depois a gente partir lá para o desenvolvimento lá da API lá do Masterclass, porque lá no Masterclass eu fiz uma API, né? Lá no caso lá em Node, os vídeos do Masterclass eu estou construindo uma API REST. Só que a API que eu fiz lá, ela foi bastante simples, né? Foi só um CRUD. Né? Embora eu chamei de CRUD e eu coloquei o nome do projeto CRUD, falei CRUD o tempo todo, mas na verdade o correto é dizer que aquilo é uma API, certo? Então vamos lá. API REST. O que seria uma API REST? Ela trabalha, né, com fluxo de requisição e resposta. A requisição ela sempre é feita por um cliente. Como que é feita essa requisição? A requisição ela é feita através do browser, né, do navegador. Como a gente viu, tem a opção da gente fazer requisição também pelo Insomnia, mas isso aí só desenvolvedor, né, normalmente faz isso. O usuário ele sempre faz a requisição pelo navegador usando os métodos HTTP, certo? Pela URL do browser, o único método que ele consegue usar por padrão é o GET. Pelo formulário, ele consegue usar o método POST, tá? O GET ou POST. O PUT e o DELETE, que são os outros métodos HTTP, o cliente também consegue estar fazendo requisição pelo navegador, desde que haja um HTML para ele estar fazendo isso, certo? O Insomnia ali, ele vem com HTML meio pronto, né, para a gente estar fazendo essas requisições. Ele é um REST client. Só que um usuário comum ele só consegue fazer essa requisição para a API se eu tiver uma lógica por trás que permita ele fazer isso através de um HTML. Ou seja, de certa forma, o nosso cliente, né, o nosso usuário, ele só vai conseguir fazer requisição à API usando por padrão GET, né, que é o método que vai pela URL. A resposta ela é retornada através de uma estrutura de dados. Existem várias estruturas de dados que podem ser usadas como resposta de uma API, tá? Por exemplo, a gente hoje, no Masterclass, quando vocês começarem a assistir as aulas, vocês vão ver que a estrutura de dados que está sendo retornada, ela é um JSON. Mas existem outras estruturas de dados que podem ser retornadas. Como, por exemplo, hoje o pessoal utiliza bastante GraphQL, né? É uma tecnologia nova, né, que está ganhando espaço. E só que assim, ela é nova, mas JSON também ainda domina, tá? E tem outra que é um pouco ultrapassada, né, que é o XML, mas esse aí não vai deixar de ser usado nunca, porque é a estrutura de dados padrão do governo e das secretarias da Fazenda e da Receita Federal, né? Então, a gente tem essas três estruturas de dados padrão, que é o XML, tem o JSON, que é o que a gente vai usar, e tem também o GraphQL, que é uma coisa mais nova, uma tecnologia mais moderna, mas já está pegando. O cliente ele recebe essa resposta e processa o resultado. Então, como é que funciona o fluxo? O cliente ele faz a requisição, ele aguarda uma resposta da API, que vem nessa estrutura de dados, pode ser um XML, um JSON ou através de GraphQL, e ele recebe essa resposta e processa o resultado. É claro que a gente não é prático a gente estar apresentando JSON para o cliente, né? No caso para o usuário final. Quando a gente fala cliente, a gente está falando que o cliente é HTTP, tá? Não o usuário final, certo? O usuário final, o cliente no caso, que é o browser, ele vai pegar essa resposta e vai transformar esses dados em algo apresentável para o usuário final, certo? As rotas, elas utilizam métodos HTTP, tá? Os quatro métodos que a gente vai utilizar são esses: o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Percebam aqui uma coisa interessante. Aqui eu estou usando praticamente a mesma URL, praticamente não, a mesma URL para fazer quatro operações do banco de dados. Como é que funciona isso daqui? Quando eu recebo uma requisição através do método GET para a minha rota de users, a minha API ela sempre vai entender que eu estou querendo ler dados, ou seja, eu estou querendo puxar um IDEX.
eu estou querendo um resultado com todos os meus usuários cadastrados no banco, tá? O post, né? Quando eu recebo uma requisição HTTP via post, a minha API, por padrão, ela vai entender que eu estou querendo cadastrar um usuário, tá? Quando eu recebo uma requisição via PUT, a minha API ela vai entender que eu estou querendo atualizar um usuário. E nesse caso, a gente tem que passar um parâmetro, tá? Todo dado que a gente passa assim na URL, entre parênteses assim, ou depois do parêntese, ou no meio de um parêntese, a gente chama de parâmetro, tá? Nesse caso aqui, seria o ID do usuário para ele estar atualizando no back-end. E aqui, o último método HTTP é o delete, que quando eu recebo uma requisição, através desse método, a minha API ela vai entender que eu estou querendo excluir um usuário com esse ID aqui, certo? Então tem aqui o método HTTP e aqui em azul, o recurso, a rota, tá? Isso aqui você fala, isso aqui é o que? Isso aqui esse HTTP minha API.com, isso aqui seria o que? Minha rota? Não, isso aqui não é sua rota, isso aqui é o diretório raiz da sua aplicação, tá? É o seu domínio, não é sua rota. A sua rota é o que vem depois da barra, depois do .com, certo? E qualquer dado que você for pegar, depois, que não seja rota, ele é conhecido como parâmetro, tá? Tem como você pegar dados via URL usando query também, a gente já vai ver. Só que nesse escopo aqui é mais comum estar usando parâmetros, tá, para identificar o usuário. Normalmente query a gente usa quando a gente vai passar outros tipos de dados, né, como por exemplo um filtro, né, um filtro de pesquisa. Normalmente a gente passa via query, tá? Benefícios: múltiplos clientes front-end e o mesmo back-end. A API ela centraliza os recursos que as aplicações do front-end elas vão precisar. Ou seja, eu posso ter uma mesma estrutura de back-end para o web, mobile e também, por exemplo, para uma API pública ou então para uma aplicação desktop. Exatamente as APIs que permitem que uma mesma empresa, como por exemplo o Instagram, ela tenha um aplicativo para celular, tenha um aplicativo para desktop, tá? E também tenha uma página web, certo? Por exemplo, a galera que joga aí sabe que a Steam também funciona assim. A Steam ela tem uma aplicação para desktop, ela tem a página web e tem um aplicativo para celular. E todos eles consomem dados do mesmo lugar. Não daria para a gente imaginar ter uma estrutura de dados para cada tipo de aplicação, isso seria uma bagunça, tá? Então a API ela serve para centralizar esses recursos e permitir a comunicação com esses serviços externos, tá? Então, se a equipe ela decide fazer um projeto onde eu vou ter uma versão web e vou ter uma versão mobile, o ideal é que tenha uma API, né, para estar permitindo essa comunicação e estar padronizando isso, tá? Para tanto a página web quanto o meu app mobile estarem consumindo dados do mesmo lugar, do mesmo back-end, certo? A estrutura de dados padrão que nós vamos utilizar vai ser o JSON, né? O JSON, para quem não conhece, JavaScript Object Notation, que é como a gente representa, né, objetos em JavaScript. Ele é muito simples, a estrutura de objetos em JavaScript. Lá no vídeo do Masterclass tem vários exemplos, vocês vão ver. Uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, né, que aqui está o nome do atributo. Dentro do nome do atributo aqui, user, esse aqui é um objeto, tá? Aqui abriu, aqui fechou. Aqui eu já tenho um atributo chamado user, que já tem outro objeto, certo? E dentro desse outro objeto eu já tenho atributo name, e-mail, aqui o atributo e o valor, né? Atributo, valor. Aqui eu tenho outro atributo, tag. E aqui, como value, né, do meu atributo tag, eu tenho um array, eu tenho um vetor, certo? Que eu também posso estar usando, mostrando que eu também posso estar usando vetores como valores para o atributo de um JSON, certo? Aqui eu tenho a companhia e aqui dentro eu já tenho outro objeto representando o nome e a URL da companhia. Ou seja, a estrutura de um objeto JavaScript eu defino qual quero que vai ser e ela é muito flexível e escalável.
Percebam que aqui eu tenho o nome dos atributos, tenho um atributo aqui como valor para esse atributo, eu tenho um objeto. Aqui eu tenho um atributo e tenho strings como valores desses atributos. Aqui eu tenho mais um atributo e eu tenho um array, um vetor, como valor desse atributo aqui. E aqui nesse mesmo objeto, nesse mesmo user aqui, eu ainda tenho, saiu aqui, mas aqui eu ainda vou ter um outro atributo company que recebe outro objeto JSON com esses outros atributos aqui, tá certo? De início pode parecer bagunça, a galera tem até o costume de dizer que JSON é bagunça, mas na verdade JSON não é bagunça. Se organizar certinho, dá para fazer até banco de dados, né? Por exemplo, Mongo, Firebase são bancos de dados não relacionais que utilizam estrutura JSON. Então, e dá para você fazer aplicações grandes, até com bancos de dados não relacionais. A depender do escopo do projeto, dá sim para você fazer uma aplicação. Até tipo, sei lá, uma loja virtual você consegue fazer usando JSON, tá? Conteúdo da requisição. Então, aqui nós temos a nossa requisição. A HTTP era para estar colado aqui, não tá, mas entendo que isso aqui vai estar colado. Nós temos aqui o que seria route, tá? Que é aqui company e users. Os parâmetros, que aqui seria o ID, certo? Entendo aqui pelo seguinte, aqui seria uma requisição para essa companhia, passando o ID da companhia para buscar os users, né? Porque como é que eu sei que eu vou buscar os usuários? Por que eu sei que eu quero ler os usuários que estão no banco? Porque eu estou passando o método get. Então sempre tenham isso em mente. Quando eu passo o método get, é porque eu estou querendo puxar um index de usuários. Eu quero ler os usuários que tem no banco. E aqui eu passei já tem uma coisa nova que é query params, que é o que? É quando eu uso aqui essa interrogação, o nome, certo, da variável e o valor da variável. Ou seja, aqui eu estou criando uma variável com o nome page, que ela vai receber como valor o 2. Ou seja, o que é que isso aqui quer dizer para a gente? Quer dizer que essa aqui é uma requisição para a companhia do ID 1, que ela vai listar os usuários da página 2. Ele está fazendo uma paginação. Por que a paginação? A paginação ela serve para o seguinte. Imagine aí você ter um banco de dados com 1.000, 2.000, 3.000 usuários. Se eu faço um index e eu não faço uma paginação disso aqui, vai ficar muito ruim a leitura, a apresentação desses dados para o usuário. Por quê? Imagina aí você listar 5.000 registros de uma vez numa tela. Fica cansativo, né, a leitura, fica ruim, você vai ficar rolando o mouse para... Eita, sai daqui. Você vai ficar rolando o mouse para buscar e não vai dar certo, tá? Então, deixa eu voltar aqui, saiu da apresentação. Pois é. Então a paginação ela serve exatamente para isso. Via query aqui, é comum a gente passar outras coisas também, por exemplo, como eu falei, ID de usuário, normalmente a gente passa via params, tá? Via route params. E esses dados assim que não são sensíveis, a gente costuma passar aqui via query, tá? Na verdade, dados sensíveis mesmo a gente não passa pelo URL. Aqui é o ID do usuário, o ID do usuário não quer dizer nada. E aqui a página a gente passa por aqui porque fica mais fácil depois a gente estar montando a interface do usuário. Por exemplo, se aqui ao invés de page fosse um filter, né, que seria um filtro de uma busca que um usuário fez, de um campo de busca, estaria aqui na frente o que foi que ele tinha buscado e seria mais fácil para a gente estar apresentando isso para ele, certo? Então, isso aqui é o route, isso aqui, usando esse aqui é o params, perdão, route params, e esse aqui é o que a gente chama de query params, tá? É comum a gente usar esse rapaz aqui, ó, esse 1, a gente sempre chama ele de params, tá? No cotidiano, todo mundo só fala que ele aqui é params. E esse aqui, a gente só chama ele de query, tá? No caso, o inglês é query, né, se eu não me engano. Mas tem aqui, query, via query e via params, tá? Query, por exemplo, API, tem gente que chama API. Aí vai depender de como você quer chamar, tá? Tem aqui outra coisa, né, que tem no body da requisição. O body da requisição HTTP sempre vai aquele JSON lá que a gente mostrou. Normalmente
vai o JSON, vai o XML ou então o GraphQL, mas nesse caso a gente vai usar apenas o JSON, que foi aquele que a gente estava trabalhando aqui com ele. Isso aqui, esses dados aqui, que é o conteúdo, vai no body da requisição. Por que a gente sempre manda no body? Eu podia passar por aqui também, por exemplo, esses dados aqui, eu podia criar aqui várias variáveis, né? Botar aqui page, aí depois botaria nome, e-mail, tag, mas iria poluir a URL, né? A URL ia ficar gigantesca e também a gente poderia estar correndo o risco de mostrar dados sensíveis, né, para o usuário. Sei lá, talvez uma senha, um token de autenticação ou uma chave ou algo do tipo. E tem os headers, né? Os headers também eles vão na requisição HTTP. E a gente utiliza os headers para estar salvando algumas informações, como por exemplo token de autenticação e outras coisas assim. Mas headers já é uma coisa mais avançada, tá? Depois a gente foca nos headers. Mas só a princípio apenas fiquem sabendo que no conteúdo da requisição HTTP vai esse header também. Aqui tem os codes, né? Não precisa se desesperar, não precisa estar decorando isso daqui. São vários códigos, vou mostrar aqui só os principais. Que quando a gente faz uma requisição HTTP, seja lá por qual método a gente usar, pode ser get, post, put ou delete, a gente vai receber um código de resposta, né? Um status code. Tudo que começar com 1 é informacional. Se começar com 2 é porque deu certo, mas não quer dizer que a operação em si deu certo, quer dizer que não teve nenhum erro, nem na requisição nem na resposta. Por exemplo, vamos dizer que eu queira cadastrar um usuário do banco e receba o código 200 de sucesso. Não quer dizer necessariamente que ele cadastrou no banco. Quer dizer que a requisição HTTP foi e voltou e deu certo. Tá? Quando eu recebo um status code 300, quer dizer que na minha resposta eu fui redirecionado para algum lugar. Tá certo? O 4, né, é o comum. Eu acho que todo mundo esse aqui já viu. Por exemplo, o 404. Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse erro. Que é o erro no cliente. Quer dizer que é algum problema no cliente. Ou seja, está do lado do usuário o problema. Não tem nada a ver com a API, não tem nada a ver com o servidor. E tudo que começa com 500 quer dizer que é algum erro lá no servidor, tá? E por último aqui falar um pouco sobre autenticação, a gente vai trabalhar também. Porque o que é que acontece? Como eu falei para vocês, a API eu posso dar um get e buscar os usuários e tá buscando dados. Agora como é que a gente faz para pessoas que não têm autorização não pegarem esses dados? A gente trabalha com autenticação de API, certo? Porque como a URL, né, é acessível via browser, se a pessoa souber a URL e não tiver autenticação, ela vai estar tendo acesso ao nosso banco de dados. E não é isso que a gente quer. Então, a API ela trabalha com autenticação já no JWT, que significa JavaScript Web Token, né, que ele trabalha com token de autenticação, que normalmente funciona o quê? A gente manda, né, os dados de login, ele vai no banco de dados, busca esses dados, gera pra gente um token de autenticação, que ele tem esse formato aqui, e a gente guarda esse token no nosso header. O interessante é que normalmente esses tokens eles costumam ter um prazo de expiração, né? Por exemplo, normalmente a galera coloca um dia, coloca 2 dias, tá? É mais comum colocar um dia, né? Mas aí vai depender da necessidade da sua aplicação. E o token ele tem esse formato aqui. Não precisa se preocupar por isso, né? Só para você saber que a primeira porção até o ponto ele é um header, né? O tipo de token e o algoritmo. Aqui o payload, né, são os dados adicionais, que é desse ponto até aqui, e a assinatura, que é essa parte azul, tá? Mas isso aqui na frente já é uma coisa também mais avançada. Primeiro a gente vai construir uma API lá no Masterclass sem autenticação, e depois a gente passa para a parte de autenticação de API, certo? E, no mais, bora codar.